Eu passo agora a uma rápida apresentação do livro Vida em Mimesis. Em 1994, Luiz fez concurso para professor titular de literatura comparada aqui na UERJ, tendo aproveitado o memorial e a tese como matéria-prima de Vida em Mimesis, publicado no ano seguinte. A parte destinada à biografia relata sucintamente o processo que resultou em sua transformação em analista de literatura e logo se concentra nos seus livros, entre os quais aqueles vindos a lume antes de 1980 recebem uma série de críticas. Já o interesse por Lévi-Strauss aparece como tentativa de se tornar, cito Luiz, alguém que pensa e não só opina ou julga o objeto literário. Por sua vez, o aproveitamento parcial do estruturalismo e da crítica marxista é apresentado como tentativa de fecundar, cito, um método de abordagem do literário que conciliasse a ideia de realidade com algo prévio, com um poético que não fosse apenas parte de um aparato ideológico. Assim se explica que, apesar de se posicionar inequivocamente à esquerda, Luiz tenha sempre se mostrado refratário à tentativa de usar a sociedade como ponto de partida da análise da ficção e da poesia. A segunda parte do livro, propriamente teórica, enfoca escritos europeus, entre os quais a poética de Aristóteles, cuja redescoberta no século XVI contribuiu para o fortalecimento de categorias passíveis de reduzir a criação à imitação como a verossimilhança. Iniciada no Renascimento, a abordagem se estende até o século XX, quando nem mesmo a ocorrência das vanguardas e a afirmação da teoria da literatura, com a consequente valorização do texto em si, conseguiu que a mimesis passasse a ser vista como produtiva. A importância da luta para mudar essa percepção parece justificar todo o investimento em pesquisa e imprimir ainda mais sentido à trajetória do Luiz. Para conversar com o Luiz sobre esse livro, passo a palavra ao Ítalo Morricone. O Tal disse que foi orientando do Luiz, né? A Ana Lúcia, mas eu também fui orientando o Luiz, para prestar fazer meu pleito de homenagem, só que eu sou de uma etapa muito anterior, né? Eu fui orientando o Luiz ainda no tempo anterior à reflexão sobre Mimesis, o Lévi-Strauss, o Luiz estruturalista, e é óbvio que eu devo muito a ele, talvez a minha dívida a ele seja um pouco diferente, né, da dívida que outras gerações tiveram, né? Claro que eu continuei lendo Luiz, menos ultimamente, porque eu acabei enveredando nos últimos anos por uma coisa muito mais prática, de arquivo, de cartas, de autores contemporâneos. Então, é óbvio que eu acompanhei a reflexão sobre Mimesis, mas eu quero dizer o seguinte, que seria demais eu dizer que eu devo tudo ao Luiz. É óbvio que eu tive também outros mestres na graduação, na pós-graduação, mas eu devo muito ao Luiz. Eu acho que o principal que eu devo ao Luiz é metodologia, quer dizer, eu não jogo totalmente no lixo aquela era, por mais que todas as autocríticas possam ser feitas, a era levi-straussiana, a era antropológica, e não sei também se é um pouco de empobrecimento reduzir o saldo daquilo tudo à metodologia, né? Mas eu vejo no rigor conceitual que caracterizava o ensinamento do Luiz naquela época, que foi aquilo que eu acho que ficou mais forte em mim, eu vejo que esse rigor conceitual permanece até hoje, porque os textos dele podem ser difíceis, digamos assim, eles vão fundo na exploração dos conceitos, na distinção entre os conceitos. Então eles ensinam por aí, antes de ensinar o que é Mimesis ou de centrar no conteúdo da reflexão, eles mostram como desenvolver uma reflexão, né? Então eu devo muito isso a ele, não apenas como professor de mestrado, mas também depois do mestrado. Eu fiz alguns grupos de estudo inesquecíveis para mim, um grupo de estudos sobre Borges, que eu talvez ele nem se lembre mais, logo que eu comecei o mestrado, e depois um outro que foi mais decisivo ainda, que eu tinha uma formação sociológica, uma formação em ciências sociais, e foi graças ao Luiz que eu vi que Kant era fundamental. Então eu acho que ao ler Kant com o Luiz, não só ele se tornou fundamental para todos sempre, né, para mim, como também eu vi que foi um ponto de inflexão realmente. E nesse mesmo sentido que eu digo que é
o rigor conceitual dele, quer dizer, nesse sentido de que você, com Kant, sobretudo, você aprende a pensar com rigor e aprende a manejar conceitos. Né? Também gostaria de prestar aqui uma homenagem em termos da nossa pós-graduação, da UERJ. Eu estava aqui junto com o Luiz, na época em que ele, a Dirce e o Roberto Assis montaram um doutorado em literatura comparada. O Luiz tinha ideias muito criativas, muito flexíveis. Ele bolou um doutorado que tinha um nível muito alto e uma perspectiva de colaboração, de pesquisa em humanidades assim, realmente original. Foi uma luta até certo ponto inglória, porque as nossas pós-graduações foram um pouco tomadas por um certo burocratismo, que era tudo aquilo contra o que o Luiz lutava na proposta dele de literatura comparada. E nós não temos como escapar disso. Então, acho que a prática dos grupos de estudo, que eu vejo que continua, até várias pessoas da UERJ têm seus grupos de estudos, têm suas iniciativas que saem um pouco desse burocratismo da academia. Eu acho que isso é alguma coisa que sobrevive daquele espírito. Talvez assim, nem tenha tanto a ver com ele, né, nesse momento, mas sobrevive daquele espírito. Né? E uma outra coisa também que eu acho que a gente deve ao Luiz aqui nessa pós-graduação é que na área de literatura, na área de literatura comparada, literatura brasileira, temos um grande número de ex-alunos e ex-orientantes do Luiz. Eu acho que existe uma narrativa, uma compreensão da história da literatura ocidental, com alguns autores que são muito capitais, inclusive com uma relação com uma bibliografia alemã, e com uma importância dada, por exemplo, ao primeiro romantismo alemão, que é muito característico da UERJ, da pós-graduação da UERJ, quando você compara com as demais pós-graduações. Eu acho que o Luiz deixou aqui, embora esteja aposentado já há muito tempo, e deixou uma marca difusa, mas presente na ação de vários professores aqui. Né? Então tem uma visão da literatura ocidental, eu acho que eu mesmo tenho uma visão da literatura ocidental que foi estruturada nos seus momentos fundamentais, na própria compreensão da dinâmica dela, por tudo que eu aprendi do Luiz ao longo dessas décadas, seja pessoalmente, seja lendo. Né? Bom, eu fiz algumas questões muito simples, visando um pouco que o Luiz mastigasse ou explicasse melhor alguns conceitos que me parecem assim, fundamentais a partir de uma leitura de vida em Mimes. E aí eu fiz uma pequena consideração inicial, porque eu não sabia que a Ana Lúcia ia fazer esse resumo inicial, mas a minha consideração inicial não nega a dela. Agora, realmente, eu digo isso aqui, né, então vou só ler, né, porque assim, é muito insuficiente, quando você trabalha com Costa Lima, é muito insuficiente você ficar num livro só dele. Né? A gente precisa dar vontade. Né? Hoje, já tendo preparado a minha tarefa, eu aproveitei para ler trechos do Mimes Desafio ao Pensamento, que realmente é um livro excepcional. Mas quanto ao Vida em Mimes, marca um momento de retrospecção reflexiva motivada pela própria circunstância de carreira. Já temos aí 20 anos, né? Elaboração de memorial visando titularidade acadêmica. Mesmo a parte 1 do capítulo 2, que é o capítulo onde ele aborda, já não é mais o memorial dele, mas é onde ele aborda a questão da Mimes, tem esse caráter, na medida em que realiza uma sucinta revisão do conceito, desde sua apropriação, redução renascentista, até as posições de Nietzsche, Auerbach, Husserl. Então ele vai para Mimes também muito, ele começa trabalhando a Mimes, tem a questão da física, da linha lá do Borges, mas se confrontando com a apropriação renascentista da Mimes como imitácio, né? Então, que precisa ir a Aristóteles para combater, sempre tem assim um inimigo, digamos, um adversário, nessa luta do Luiz pela recuperação da noção de Mimes. Estava comentando aqui com ele no início do debate que eu acho que as condições são muito melhores hoje para o conceito de Mimes, para a consideração de um elemento representacional junto com uma questão de diferença. Depois eu faço perguntas aqui sobre esse lado, o lado da diferença que é o complicado. Como eu vou equacionar a diferença no conceito de Mimes? É que é a grande questão, que eu vejo que ela se torna, que ela é dinâmica dentro do pensamento dele.
nos livros ela vai avançando, né? E ela cria um terreno de atrito complicado com o seu grande interlocutor adversário, que é o antirrepresentativismo de um Deleuze e de outros, né? Mas é justamente nessa questão da diferença, como você pensa a diferença dentro de uma noção que tem na semelhança um elemento importante, né? Na referência, também pode ser pensado de várias maneiras. Então, a dificuldade de considerar cada obra sua em separado está no fato de que todas elas partem de um processo reflexionante. A obra do Luiz Costa Lima não são livros, são partes de um processo reflexionante. Você tem que entrar num pensamento acontecendo quase que na sua frente, né? E argumenta consigo próprio. Esse processo reflexionante, ramificado e constantemente retificado, constituindo uma rede de conceitos interrelacionados, ou seja, nada a ver com rizoma, né? Uma rede de conceitos interrelacionados, convergindo para 3 temas nucleares. Então tem um núcleo duro, digamos assim, né? Que está lá sempre, que é a busca, né, da questão do resgate da mimesis nas condições contemporâneas, o controle do imaginário, a tese do controle do imaginário, e a questão do estatuto do ficcional, que de uma certa forma seria talvez o plano onde tudo quer chegar, né? A definição do estatuto do ficcional. Na trajetória desse processo, vida e mimesis, essa foi a minha impressão, encerra um ciclo e aponta para outro, o que de certa forma podemos também dizer do projeto de limites da voz, que é mais ou menos da mesma época, que é a época que foi quando você fez o doutorado, que é justamente a época do mergulho em Kant mais profundo, né? No caso específico do conceito de mimesis, questões e lacunas mencionadas na parte 2 de Vida e Mimesis receberão um tratamento mais elaborado em Mimesis Desafio ao Pensamento. Eu acho que a leitura de Vida e Mimesis leva necessariamente a se ler Mimesis Desafio ao Pensamento. Parece-me crucial nessa transição, nessa transição ou passagem para uma nova etapa reflexiva, sua releitura de aspectos do pensamento de Freud, esboçada em Vida e Mimesis e desenvolvida em Desafio, e naquele momento, no diálogo de Freud, no diálogo com Freud, relido por Bohr Jacobsen, que é um intérprete de Freud, que emergem as noções, ou talvez recebam um peso mais decisivo, as noções cruciais de sujeito fraturado e representação-efeito. Por se tratar de uma reflexão autorreflexiva, a reflexão no Costa Lima é sempre uma reflexão autorreflexiva. Está sempre refletindo sobre o próprio conceito que já foi trabalhado. E daí dando o passo seguinte. E eu fiz um paralelo com Freud, né? Freud também faz uma reflexão autorreflexiva. A obra de Freud vai se desenvolvendo na autorreflexão, né? Então não há apenas na obra do Costa Lima, não há apenas uma evolução, um aperfeiçoamento das categorias. Você tem muitas idas e vindas, né? Eu tive a impressão, por exemplo, que ele não tive tempo de compulsar realmente isso, né? Mas que em Desafio ao Pensamento, você recupera essa polaridade, essa distinção que a Ana Lúcia abordou agora entre mimesis da produção e mimesis da representação. Agora, essa distinção ela recebe vários outros nomes. Em um certo sentido, a gente poderia dizer, você pode até depois discutir isso, né, concordar ou não, na mimesis da produção tem toda a questão mesmo do imanentismo, pensar aquilo que o imanentismo pensa, como desvinculado da mimesis, e tentar pensar isso dentro do pensamento da mimesis. Enquanto que a mimesis da representação, seria mais dentro da tradição conceitual, né? Não a admitação renascentista, mas todas aquelas que incorporam a diferença desde o Aristóteles. Então, desse comentário muito geral, essa apreciação geral do Vida e Mimesis, do movimento da obra do Luiz, eu poderia tirar muitas questões. Então, fundamentalmente, eu me concentrei nessa dupla sujeito fraturado
e representação-efeito. Perguntei qual a relação, acho que é uma relação mais ou menos óbvia, mas é interessante ele explicar, entre o sujeito fraturado da mimes e a fratura do sujeito, ou sujeito em Freud. Qual a relação do sujeito num pensamento da mimes e num pensamento freudiano, né? E aí, como decorrência dessa questão, passando para a representação-efeito e desenvolvendo um pouco a pergunta da Ana Lúcia, quais as relações de afinidade e ou contraste entre as noções de representação-efeito, mimesis da produção e apresentação? E aí eu coloquei aqui, lembrando, né, a distinção entre Vorstellung, em contraste com Darstellung, que você menciona no capítulo 1.6 de Vida e Mimes sobre a Auerbach. É um capítulo pequenininho, mas eu, nessa preparação para hoje, estacionei ali, porque numa das últimas vezes que eu participei, digamos assim, ao vivo, das reflexões do Costa Lima em torno do conceito de Mimes, me impressionou muito essa distinção entre o que seria apresentação e o que seria representação em relação a esses dois conceitos do Auerbach, quer dizer, da tradição alemã, mas que você mencionava o Auerbach, né? Darstellung e Vorstellung. Bom, eu acho que eu vou colocar também a terceira questão, são três questões que são relacionadas. Sujeito fraturado e aí uma cadeia de conceitos. Representação, efeito, mimesis da produção, apresentação, chegando até mesmo a noção limite de uma mimesis zero, que vai aparecer aos pouquinhos e vai crescer a partir de uma provocação da Aline. Eu acho que é uma noção limite do pensamento da mimesis, que fala em mimesis zero. Teríamos aqui uma pergunta, né? Teríamos aqui uma cadeia semântica, representação, efeito, produção, apresentação, mimesis zero, que de certa forma busca uma alternativa a problemas levantados pelas estéticas antirrepresentacionais, principalmente Deleuze. E aqui eu cito uma frase de Vida em Mimes com a qual eu me identifico, né? Mas eu não sei como é que o Luiz, passados 20 anos, se situa em relação a essa frase. Só que acho bastante interessante que ele esteja agora querendo enfrentar a imagem. A frase é: antes que espelho, do ponto de vista do sentido, a mimesis é miragem. Então, essas são as perguntas. Ítalo se pergunta qual a diferença entre sujeito fraturado e a fratura do sujeito, quer dizer, sujeito fraturado como eu concebo e a fratura do sujeito tal como formulado em Freud. Diria que em Freud a fratura é pensada psiquicamente. Superego, ego, inconsciente. A fratura é pensada psiquicamente, isto é, no interior de cada sujeito. Ao passo que o sujeito fraturado, não apenas em relação a migas, eu penso o sujeito fraturado como condição social mesmo. O sujeito fraturado supõe uma cena social. Então, é cena psíquica versus cena social. Ou seja, ao passo que a exaltação do sujeito uno, que tem sido comum a partir do 18, né? Ao passo que a exaltação do sujeito uno se dá paralelamente ao iluminismo, em contraposição à exaltação dos estamentos sociais, ou seja, ainda, o sujeito uno exaltava o sujeito destacado por suas iniciativas próprias, o sujeito burguês por excelência, o sujeito fraturado pensa em seu estilhaçamento realizado quando do exercício das várias funções que o mesmo sujeito desempenha na sociedade. Para dizer da maneira mais banal possível, nossa sociedade nos ensina
que devemos nos considerar como um sujeito uno. Tá? Eu, professor, eu, pai, eu, amante, eu, sei lá o quê, jogador de futebol, torcedor de futebol. Tudo isso é o mesmo sujeito, é o mesmo Luiz. Mentira, não é nada disso. É só pensar concretamente, eu vou imaginar uma figura que eu conheça, no interior da família se via como um pai exemplar. Então, senta na mesa e dá as instruções. Ilustres filhos, não vou falar ilustres, Joãozinho, Pedro, Maria, não esqueçam que vocês têm um lar a representar. Tá? Sejam dignos naquilo que vocês fazem. Então, seria a exemplificação do pai exemplar. Esse mesmo pai, durante o dia, digamos, se fosse um comerciante, chega à sua frente alguém meio atrapalhado, chegaria um Luiz à sua frente, que pergunta: por que esse feijão aqui custa, sei lá, 10 mil reais e aquele outro custa 30? Então, eu me encho de brilho, já esse feijão aqui vem da região nobre e invento uma região em que o feijão cultivado fosse de melhor qualidade. Quando, na verdade, 10 ou 30 é simplesmente uma maneira de enganar o bobo. Tá? Então, aquele mesmo sujeito exemplar, pai de família exemplar, comercialmente é um ladrão. Tá? Digamos que ao sair dali, ele fosse assistir um concerto na sala Cecília Meirelles. É estranho que esse ladrão se interesse por um concerto na Cecília Meirelles. Mas imaginemos que a sua mulher fosse de outro extrato social e o levasse para lá. Lá se apresentasse um violinista que tivesse escolhido para os seus 2 concertos uma peça de Vivaldi e uma peça de outro compositor tão medíocre quanto. Entretanto, como eu estou cheio de brilhos, porque eu estou aqui, paguei caro aqui do meu ingresso, e o fulano tal é um violinista de fama, saio de lá convencido que assisti uma obra-prima do mundo musical, quando na verdade a sala não me permite dizer o nome efetivo que eu diria assistir. It's a real shit. Eis aqui a figura do sujeito fraturado. Tá? Socialmente, ele apresenta tantas faces quanto são as cenas em que ele se mostra. Tá? Eu acredito que o exemplo é melhor do que a explicação que eu vinha dando. Ao estabelecer essa diferença, não a penso hierarquicamente, como se o sujeito freudiano fosse menor, reduzido à sua dimensão pessoal. Pensá-lo seria simplesmente absurdo. Ao contrário, acentuo com Ítalo que o fundamento a partir do qual penso o sujeito fraturado foi sim a leitura de Freud. Daí 2 acréscimos não feitos nem em Vida em Mimes, nem no Desafio ao Pensamento. Creio que a própria distinção do objeto das 3 críticas kantianas mostra como o sujeito, tido como uno, é em si mesmo, tal como pensado por Freud, fraturado, ainda que o próprio Freud não saiba disso. Isso porque o sujeito do juízo determinante é necessariamente o mesmo do juízo ético e eventualmente diverso do sujeito de reflexão, sem que cada um se ajuste ao outro. O sujeito de cada crítica é um sujeito diverso. Deixo o desenvolvimento, se assim lhes parecer necessário, para o momento do debate. O segundo acréscimo é ainda mais recente e, por certo, ainda não foi escrito por mim. O fracionamento do sujeito em cada um de nós se dá pelo exercício dos múltiplos papéis que cada um de nós desempenha. Cada um de nós assume na vida um papel e um de nós se dá
e cada um de nós se dá pelo exercício de um papel que somos obrigados a desempenhar. Por exemplo, o papel que eu estou aqui desempenhando é um que é diverso do papel que eu desempenharei se encontrar um de vocês tomando café lá fora. E por aí vai adiante. Cada um de nós assume na vida um papel e, eventualmente, o trocamos por outros papéis. Exercer um papel na vida é, ao mesmo tempo, diminuir nossas possibilidades de viver a vida e conseguir administrá-la. O poeta, isto é, aquele que vive ficcionalmente cada obra que cria, é o mesmo sujeito que administra o papel dominante no restante de seus dias. Por sorte, eu estou vendo que faltou uma interrogação aqui. Claro que não. Acrescentaria, se assim suceder, sua ficção será forçosamente prejudicada, porque ela será a reprodução de como ele vê o mundo a si e aos outros, a expectativa de si e dos outros, cotidianamente. A própria ficção do cotidiano não poderá partir do papel que cotidianamente eu pensar nessa solidariedade. Eu, escritor, tenho uma cena do cotidiano, então vou procurar pensar como é que eu penso no meu cotidiano. Vai sair uma grande porcaria. Tá? Porque será simplesmente uma página documental. E, apesar da crítica brasileira dominante, texto documental é tudo menos texto ficcional. É documental. É uma reprodução do que houve, do que se deu, ou do que eu, por exemplo, quiser. Bom, a primeira pergunta parava aqui. Você passa para a segunda. Quais seriam as relações de afinidade ou contraste entre as noções de representação, efeito, mímese da produção e apresentação? Você acrescentava mímese. Acho que essas duas eu posso juntar, né? Representação, efeito, mímese da produção, apresentação, chegando até mesmo à noção limite de uma mímese zero. Acho que eu posso resumir isso. Quais são as semelhanças e diferenças entre esses quatro conceitos, né? Enfim, dando uma importância particular à questão da apresentação, proporção à representação. Se em todas elas, representação, efeito, mímese da produção e mímese zero, o que está em pauta seria essa apresentação. E como que isso é parte da dinâmica da mímese, né? Você fala em representação e efeito, né? Esse efeito, ele não é sempre apresentação. Por que você tem que chamar a representação de representação e efeito? Desde logo, representação e apresentação. Trata-se simplesmente de diferenciar os sentidos das palavras por expressões. Lexicalmente, Vorstellung, em alemão, significa representação. Darstellung se reserva para apresentação ou exposição. Mas isso segundo os dicionários. Porque na linguagem cotidiana, como quem sabe alemão sabe, os termos Vorstellung e Darstellung se confundem. São usados um pelo outro. Então, na linguagem cotidiana, se emprega uma coisa pela outra. Como a entendo, representação e efeito não se confunde por nenhum dos dois vocábulos alemães, nem Vorstellung nem Darstellung, pois se diferencia representação e efeito, se diferencia drasticamente do sentido usual que damos ao termo representação, pelo menos a partir de Descartes. Esta representação do sentido usual supõe a imagem mental que cada um de nós se faz do que se lhe mostra, ao passo que representação e efeito implica que nada adquire uma imagem mental pelo simples fato de estar diante do sujeito. Por exemplo, se eu me vejo simplesmente como plateia
diante da qual eu tenho que dizer alguma coisa articulada, eu lhes estarei vendo simplesmente como representação. Vocês são aquilo que se põe diante de mim. Se, ao chegar em casa, eu pensar na nossa relação que nós tivemos, eu, na verdade, não terei mais uma relação de representação com vocês, mas sim de representação-efeito. Quer dizer, como a imagem mental que se criou em mim e vocês é diferente daquilo que eu estou vendo nesse instante como representação. Portanto, representação e efeito não se confunde nem com Foster, nem com Dastek. É uma terceira coisa. Ao contrário da representação, a imagem que me faço do que vejo, toco, cheiro, em suma, sinto, não se dissocia da maneira em que eu mesmo me encontro diante dele. A isenção de representação da representação, chamemos da representação cartesiana, é uma balela que serve para, aspas, demonstrar a dita isenção do julgamento. Não há julgamento isento. Quando os nossos famosos juízes condenam o ex-presidente a 10 anos de cadeia, mas sem levar à prisão, etc, etc, isso mostra a isenção, isso mostra a sua burrice. Porque não existe isso. Isso serve tanto para o elogio ingênuo da ciência, a ciência como sendo aquilo que nos dá a representação correta de alguma coisa, quanto para a louvação dos julgamentos judiciais. Manter essa isenção serve, na verdade, para o prolongamento do status quo, por abusivo que ele seja. Por isso, a afirmação da representação e efeito não se confunde com o circuito da mímesis. Representação e efeito está sendo tomado como próprio do circuito social, não especificamente do problema da mímesis. O circuito da mímesis, apenas ressalta para que não se confunda com a bizarra imitatio. Dizer então, em frase que Ísalo destaca, que antes que espelhe, do ponto de vista do sentido, a mímesis e a miragem, com que eu continuo a concordar, significa ousadamente dizer que nenhum juízo sobre uma obra ficcional, seja ela verbal ou plástica, pode se pensar única e definitiva. Isso mesmo porque, como digo no livro que permanece inédito, depois de anos de reflexão sobre a mímesis, ali se conclui que dela mímesis não se tem, afinal, um conceito, mas sim apenas um esboço de conceito. Mas isso ainda está no livro que ainda está inédito. Então faz de conta que eu não disse nada a respeito. Tem um pequeno comentário, na verdade o tema geral, né, é verossimilhança, né? Em seu processo reflexionante sobre a mímesis, que também exposta em Vida, em mímesis, uma abordagem do tema da verossimilhança e depois desenvolve em Desafio. É correto dizer que a verossimilhança é justamente aquilo que marca, na origem aristotélica, a ideia de mímesis como diferença, e não apenas semelhança, em relação à verdade referencial. Nesse sentido, o tema da verossimilhança seria estratégico para elaborar o da mímesis. Mas ele parece que sempre vai ficando... ele é afirmado, mas ele vai sendo deixado de lado, não apenas nas suas, né? Em outros textos sobre mímesis a gente vê isso. É preciso falar da verossimilhança, mas ele tem um certo limite. Mas a primeira pergunta é uma pergunta mesmo de manual, quer dizer, é correto eu dizer que a verossimilhança é justamente aquilo que marca, na origem aristotélica, a ideia de mímesis como diferença, já que ela não se confunde com a verdade histórica, por exemplo. E aí, nesse sentido, o tema da verossimilhança seria estratégico para elaborar da mímesis. E aí eu pergunto, há lugar para o inverossímil numa teoria da arte pautada pela noção de mímesis?
E eu faço depois uma outra afirmação, ainda dentro da verossimilhança, para você esclarecer, que me parece que a sua formulação da verossimilhança me parece ancorada, totalmente ancorada, numa relação recepcional do mimema. Quer dizer, há verossimilhança se há recepção. Se não há recepção, digamos, há um fracasso da verossimilhança, né? Digamos assim. Ou estaremos até no terreno da inverossimilhança. Aí eu pergunto, você abandona a ideia da verossimilhança como princípio construtivo ou compositivo da obra literária? Só se pode tratar de verossimilhança quando existe a recepção? Me parece que sim, né? Mas aí eu pergunto, mas sua reflexão não caminhou na direção, essa que é a grande dúvida, na verdade, mas sua reflexão não caminhou na direção do reconhecimento de um aquém do sentido como elemento presente na relação mimética, que seria isso que você estaria tentando formular com a mime zero, esse aquém do sentido como parte da relação mimética. Ele seria um terreno imune à verossimilhança, esse terreno, esse aquém do sentido, essa mime zero, e a própria ideia de uma relação mimética, né? Porque você falou que representação e efeito não tem nada a ver com a mimese em si, né? Então até que ponto pode falar de uma relação mimética do ponto de vista da recepção, né? E se haveria realmente um núcleo sem sentido, um aquém do sentido nessa relação mimética, a relação do receptor com o mimema, né? A verossimilhança é um dos ingredientes básicos do processo da mimese, mesmo o mais ingênuo. Eu diria, esqueçamos o mimese e pensemos nas relações sociais. Tá? Não há possibilidade de uma relação social ser uma base de verossimilhança. Por exemplo, para que vocês entendam ou se interessem, para que vocês estejam aqui, será necessário que vocês tenham previamente disposto que essa posição aqui supõe alguém que tem alguma coisa a lhes dizer. Tá? Essa é a base da verossimilhança. Tá? Se nós estivermos em uma sociedade em que essa própria disposição de falante e escutante não se der, se existir essa sociedade, então essa cena aqui não teria sentido. Tá? Segundo lugar, para que essa interação se dê, será necessário que o que fala e o que escuta tenham alguma coisa em comum. Essa alguma coisa em comum forma a sua base verossímil. E o que é essa coisa em comum, se não a língua portuguesa? Então, verossimilhança é um ingrediente básico de toda e qualquer relação social. Essa relação básica volta a se dar no processo mimético. Aqui está o mimema, aqui está uma obra ou textual ou plástica. Tá? Para que essa obra seja entendida por mim, espectador, será necessário que haja um mínimo elemento nela que eu reconheça como capaz de suceder fora dela. Imaginemos uma cena de romance em que voltemos a uma cena de família. Tá? Sabemos muito bem, vivemos numa sociedade que prega a fidelidade sexual. Tá? Imaginemos uma cena de romance que começasse por o marido apresentando à sua mulher a sua mais nova amante. E a mulher, ao mesmo tempo, já que você está fazendo isso, deixa eu lhe apresentar José, que é o meu novo amante. Tá? Seria uma cena absolutamente inverossímil do ponto de vista da nossa verossimilhança social. Seria impossível, entretanto, um romance assim? Não. Não seria impossível. Desde que ele se desenvolvesse coerentemente depois. Digamos, se no segundo capítulo, agora, José estranhasse o outro José
e a Maria estranhasse a outra Maria, aí tem alguma coisa que você romancista, teria que explicar. Então, o que eu estou querendo dizer, portanto, verossimilhança é um elemento basilar, quer numa relação social, quer numa relação de mímesis. Só que essa base há de ser bem circunscrita, porque, do contrário, a verossimilhança vai engolir a capacidade de invenção do texto. Seja verbal ou plástico. Tá? Eu suponho que essa explicação seja mais clara do que a que eu tinha escrito aqui. Tá? Como é que podemos chegar, a partir dela, a mímesis zero? Vê o que é que eu tinha escrito aqui. Então, vejamos se daqui faz sentido. A verossimilhança é uma propriedade funcional e não substancial. O que quer dizer isso? Propriedade substância entendida como a manifestação de uma essência. Tá? Se eu entendesse verossimilhança como uma propriedade substancial, portanto essencial, então a cena maluca, evocada, tanto do casal extraordinário que a gente lembrava há pouco, aquela cena seria absolutamente impossível. Impossível porque, na visão de quem a estivesse estipando, negando, a família monogâmica seria essencialmente a base da família. Foi simplesmente a base da família ocidental. Não há uma essência da família. Existem formas sociais de família. Se a gente pensa, por exemplo, nas sociedades ditas iletradas, que a gente costuma chamar de primitivas, a idiotas que somos, né? Se pensamos a base fundamental das sociedades iletradas, consistia em estabelecer uma divisão simbólica através da qual o par masculino havia de escolher o seu par feminino do outro lado da linha marcada. Por exemplo, se uma comunidade indígena tem como marcação um rio, o elemento masculino há de procurar o seu par feminino no lado oposto, na margem oposta, e vice-versa. Tá? Isso tem a ver com a essência da escolha sexual? Não. Tem a ver com uma simbólica socialmente estabelecida. Tá? Por que eu entrei nisso? Sim, para explicar que verossimilhança não é substancial, mas simplesmente um critério funcional. Dito isso, eu acho que está bem explicado, venhamos o que é que eu tinha escrito sobre mímesis zero. Da distinção estabelecida, a verossimilhança como propriedade funcional e não substancial, não abandonam a verossimilhança como princípio constitutivo, mas, ao contrário, o acentuam como base primeira. Só que essa base primeira há de ser completada por um elemento oposto, um elemento de diferença. A mímese é inventiva à medida que ela consegue dispor sobre uma base verossímil uma imensa construção diferencial. Há poucos dias, no processo de releitura de Lévi-Strauss, que eu não fazia há muito tempo, eu verificava, não me lembro já em que obra sua, em que ele definia, eu pensava que tinha me escrever, em que ele definia o semelhante como sendo uma diferença reduzida. Eu achei notável. Não sei como eu não me lembrei disso antes. Faz parte das injustiças que eu fiz com as minhas leituras. Se o semelhante é um diferente reduzido, na verdade, então, se explica melhor porque que eu defino
a mímese sempre como um produto da relação entre semelhança em base menor com diferença em proporção maior. Suponho que isso esteja bem explicado agora. Então, não abandona a verossimilhança como um princípio constitutivo, senão que o acentue. O aquém do sentido supõe o estabelecimento de uma base feita no sentido. O sentido usual, o sentido socializado, é transmitido, é apresentado pelo verossímil. O que está além do verossímil é aquilo que não se confunde com o sentido banal, usual, etc. Então, a mímese zero pretende abrir essa cena de combinação de semelhança com diferença. Ela supõe que o processo da mímese se abre antes mesmo de que haja um sentido. Ou seja, a mímese zero implica um afeto gerador de efeito. Se esse afeto for consistente, ele dará lugar a um mínima, dará lugar a um poema, dará lugar a um quadro, dará lugar a uma estrutura, a uma obra, seja ela, afinal de contas, boa ou má. Falar numa mímese zero supõe que encaramos um processo que, devendo assumir um sentido, uma razão de ser, não parte da razão, não parte do sentido, mas sim de uma fé. Daí a proximidade do processo da mímesis com eros, ou erótico. Sinto que desenvolvê-lo exigiria um tempo de vida que já está além do meu próprio tempo de vida.